Salve, salve galera, bora agora ver o que são variáveis de estado de um gás, beleza? Bora lá então começar primeiramente com a tão famosa pressão. Primeiro de tudo, vamos definir fisicamente o que é pressão. É o seguinte, se eu pegar aqui uma área A qualquer, aqui, né, valor módulo da área A, e sobre ela eu incidir uma força que com ela faz um ângulo com a horizontal, com ela faz um ângulo θ, aqui está o módulo da força F, eu tenho que a pressão é definida como a componente perpendicular à área, à placa da área, ou seja, F seno de θ, dividido pelo módulo da área. Tranquilo que faz sentido, afinal de contas, se eu decompuser esse vetor, eu vou ter uma força que é paralela à direção no plano da área, certo? E a outra vai ser incidente no plano da área. Então não faz sentido eu contabilizar uma força que nem está tocando na área, certo? Mas, para fins práticos, a gente vai ignorar esse caso e vai só supor uma força sempre perpendicular à área, para ficar mais fácil a nossa análise, certo? Então, beleza. É definido pressão dessa maneira. Agora vamos brincar com uma maneira um pouco mais genérica para gases em si. Beleza? Bom, é o seguinte. Vamos supor aqui que eu possuo um recipiente cúbico e nesse recipiente eu vou pegar uma porção de uma das paredes, uma porção bem pequenininha, vou dar um zoom absurdo e a gente vai ter o seguinte: pego aqui uma porção de uma das paredes do recipiente, certo? O que vai acontecer? Eu vou jogar aqui nesse recipiente, nessa parte, uma das partículas que compõem um gás. Essa partícula, obviamente, possui uma massa mzinho e uma velocidade v, com a qual ela vai incidir nessa parede. Beleza? Tá, primeira coisa. Em gases ideais, a gente vai sempre considerar que todos os choques das partículas consigo mesmas e com as paredes do recipiente são sempre colisões elásticas, ou seja, são colisões em que você mantém, nesse caso, para ser mais prático, vai manter a velocidade com que ela começou, em módulo, certo? É basicamente isso. Tranquilo? Obviamente não é uma colisão que conserva o momento, né? Porque eu bato aqui e volto, vou ter uma variação do momento não nula, certo? Mas basicamente vai voltar com a mesma velocidade. Tranquilo? A mesma velocidade relativa. Enfim. Beleza, essa partícula vai se chocar aqui e vai ter uma área de choque Azinho, certo? E o que vai acontecer? Como o choque vai ser elástico, ou seja, não vai possuir um coeficiente de restrição, ela vai ter que voltar com a mesma velocidade com que ela estava antes e, obviamente, com a mesma massa. Nesse intervalo onde aconteceu esse choque, houve uma força que a estrutura cristalina do sólido que compõe o recipiente exerceu na partícula para ela voltar, certo? Existiu essa força. Então, na partícula, no momento da colisão, existiu uma força nessa direção e pelo par ação e reação, no recipiente vai existir uma força para cá. Beleza? Então, beleza. A gente pode dizer o seguinte, pelo teorema do impulso, a gente pode dizer que o módulo da força, eu vou pegar o vetorial, o vetor força vezes o intervalo de tempo onde agiu isso é igual à variação da quantidade de movimento. Vou pegar em módulo para não ferir nenhuma notação vetorial. Pera aí. Pronto, é igual à variação do momento da partícula que interagiu com o recipiente, certo? Beleza, como a massa da partícula é constante, a gente pode fatorar o m para fora e vamos ter, portanto, que a força que interagiu nesse momento vai ser a massa da partícula vezes a variação do momento, obviamente é um módulo de uma variação vetorial, para não ser nulo, dividido pelo tempo de interação, que a gente vai desprezar para fins práticos, beleza? Tranquilo. Só para você ter uma notação um pouco distinta, eu vou chamar esse m delta t aqui de fluxo de partículas, só para ficar mais interessante, beleza? Então eu posso dizer que F é o fluxo de partículas vezes a variação do módulo da velocidade. Tranquilo? Se eu dividir por área em ambos os lados, eu vou tirar, portanto, que a pressão é o fluxo de partículas vezes o módulo da variação vetorial, da velocidade vetorial, pela área. Onde eu quero chegar com isso? Simples. Analise essa equação aqui que eu acabei de montar. Pressão é fluxo vezes o módulo da variação vetorial pela área. Primeiro,
e o mais importante. Vamos pegar a parte do fluxo aqui em cima. O fluxo de partículas que vai bater na parede do recipiente influi muito. Pelo seguinte, se eu aumentar a massa com a qual irá colidir a partícula com o parede do recipiente, ou seja, se por exemplo, se eu pegar aqui uma partícula, ela vai gerar uma pressão P no recipiente. Se eu pego duas partículas idênticas, é 2P. Se eu pego N partículas idênticas, NP. O que isso quer dizer? Que o fluxo, quanto maior o fluxo de partículas que interagem com as paredes, ou seja, quanto mais partículas estiverem dentro do recipiente, mais delas vão se chocar, praticamente todas, obviamente, todas vão se chocar com as paredes desse recipiente. Ou seja, a pressão com a qual essas partículas irão exercer força nesse recipiente, ou seja, quanto mais partículas tiver no recipiente, mais pressão será exercida nessas paredes. Conclusão, a pressão depende, eu não vou pôr proporcional ainda, tá? Eu vou dizer que ela depende do número de partículas. Se aumenta o número de partículas, aumenta a pressão exercida. Tranquilo? Segundo, se eu aumentar a velocidade de colisão, a pressão também aumenta. Pensa, cara, o que vai exercer mais pressão? Eu mandar uma partícula só para fins didáticos. Pensa, eu tenho aqui um muro qualquer. Se eu chutar uma bola de 100 gramas, ou se eu tacar uma bola de boliche de 5 kg na parede, qual que você acha que vai dar mais dano? Qual vai ser a maior pressão? Obviamente de 5 kg. Aliás, mais do que isso, eu fui idiota. Pera, se eu pegar uma bolinha de gude, tacar ela com 1 metro por segundo, ou se eu pegar uma bala de mesma massa e atirar de uma AK-47 na bala, na porra do muro, qual que você acha que vai dar mais pressão para ela ricochetear? Obviamente que é a bala. Ou seja, quanto maior a velocidade de partículas, maior a pressão. E mais, eu não estou carteando, vai falar, não, mas é a variação da velocidade, não é a inicial. Errou e acertou. Como? Cara, a variação da velocidade é o seguinte, como as colisões são elásticas, isso quer dizer que com a velocidade inicial ela chega e com a inicial ela vai embora, obviamente trocando o sentido. Ou seja, a variação da velocidade em módulo vetorial é 2VI. Logo, se eu aumento a velocidade inicial, eu aumento a variação dela e, portanto, aumento a pressão. Mantenha esses conceitos frescos na mente. Tranquilo? Segundo, eu já vou explicar o porquê disso aqui tudo que eu estou explicando, tá? Mas vamos lá. Volume. O volume é o mais fácil de explicar. Beleza? Mas só para finalizar aqui, pressão, portanto, é a interação resultante entre as colisões das partículas de um gás e as paredes do recipiente que contém essas partículas. Tranquilo? Tá bom. Segundo, volume. É o mais tranquilo. É o volume, e agora, cuidado, ocupado pelo gás. Gás não tem volume. Ah não, mas veja só. Eu aprendi no meu cursinho, eu aprendi no meu colégio, que é o seguinte. Se eu colocar um gás, colocar um mol de gás a uma temperatura de 1 atmosfera e 273 graus, que é o caralho, 273 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Resposta, errou. Mano, se tu soltar a porra de um gás num quarto, por exemplo, ele não vai ficar, não, vou ficar aqui de boa, tá aqui, tá aqui a droga do quarto. Aí você soltou o gás aqui, não, vou ficar aqui de boa, tranquilo na minha, suave, Mano, se fosse assim, se tu peidasse no mesmo quarto que teu amigo, ele não ia sentir o cheiro, ia ficar ali confinado em 2,4 litros. Claro que não é assim, cara. Isso acontece da seguinte maneira: se eu manter esse gás em um balão ou em um recipiente com um volume variável, como um êmbolo, por exemplo, um êmbolo com pistão móvel, no caso, vamos pegar um balãozinho aqui. Se eu coloco um mol de gás aqui dentro, o que vai acontecer? Vamos puxar aqui um trecho infinitesimal desse balão para colocar em análise aqui, certo? Colocar em análise aqui. As partículas do gás que estão dentro do balão vão estar exercendo uma força de interação para cá, nesse trechinho infinitesimal do balão. Por outro lado, tem o ar aqui fora. Esse ar vai fazer a mesma coisa. Vai colocar uma força nesse trecho do balão, de tal forma que haja um equilíbrio entre forças. Quando não tiver equilíbrio, o balão vai encher, ou seja, a força
que a partícula interna S vai ser maior, portanto vai ter uma aceleração do estejo infinitesimal, logo variação de volume. Agora, vai chegar uma hora em que o volume vai estar tão grande que a pressão, e olha que interessante, a pressão vai diminuir. Pensa, acho que eu vou aumentar um pouquinho o espaço para explicar, porque agora me empolguei. Pensa no seguinte, se eu pego uma superfície qualquer e jogo uma porrada de gás nela, vai ter uma pressão P. Agora afasta, menos partículas vão atingir essa mesma área. A pressão vai diminuir. Portanto, vai chegar uma hora em que vai ter um equilíbrio de forças, elas se cancelam, as paredes infinitesimais do volume param de se afastar, logo você possui um equilíbrio. E o que acontece? O recipiente vai estar fechado. Aí você fala, não, mas eu variei o volume do gás. Você pode variar o volume do gás, então quer dizer que ele possui um volume próprio? Não. Pensa no seguinte, quando você possui um cilindro fechado, por exemplo, um volume fechado, por que o volume não expande? Porque a própria estrutura do cristal que compõe o recipiente é como se fosse uma espécie de pressão adicional que impede que toda a estrutura se quebre. No caso do balão, ele não possui essa estrutura de tal forma que seja rígida, compacta, para impedir que as colisões das partículas aqui quebrem a porra toda. Aqui, quem faz o papel de força que segura o volume do recipiente é a pressão externa. Então é como se nesse ponto em específico o recipiente fosse rígido e, portanto, o gás vai ter que ocupar aquele volume. Mano, se tu soltar o gás, se tu não tivesse nenhum balão ali, o gás ele ia se difundir por todo o volume possível, beleza? Então tira essa noção de que volume tem gás. Volume tem gás, ótimo. Gás tem volume. Não tem. Volume é ocupado por gás. Gás não tem um volume intrínseco. Ele ocupa um volume. Beleza? Por fim, vamos para a parte mais espinhosa, que é a temperatura. O bagulho complicado. Vou dizer uma vez, e vou repetir várias vezes. Temperatura é a medida da energia cinética, e agora cuidado, de translação média das partículas de um gás. Que caralho. É o seguinte. Agora vou amarrar com o que eu falei aqui na pressão. Eu vou demorar nessa aula porque ela é uma aula fundamental para retirar conceitos que foram completamente carteados para você no seu ensino médio, tá? Temperatura é a medida da energia cinética translacional média das partículas. O que isso quer dizer? Vamos lá, energia cinética. Como a gente conhece a energia cinética? Energia cinética de uma partícula é 1 meio de mv², certo? Aí o caboclo vai pensar, ora, quer dizer então que a temperatura é uma medida da velocidade das partículas? Vamos pensar. Se eu tenho aqui gás, hélio, uma atmosfera, volume tal, tudo igualzinho, aí aqui a 20 graus Celsius. E aqui eu tenho gás hidrogênio. Não, gás hidrogênio não, vou pegar gás nitrogênio. A uma temperatura também de 20 graus Celsius. Certo? Uma temperatura também de 20 graus Celsius. Quem possui maior energia cinética? Resposta: nitrogênio. E por que disso? Porque temperatura não mede energia cinética. Temperatura mede energia cinética de translação. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenho um gás, só uma partícula para finalizar. Ela vai possuir uma velocidade v. Tem uma massa aqui e tal. O que eu faço? Eu aumento a temperatura do sistema. Essa partícula de mesma massa mzinho vai se mover muito mais rápido. É isso que ela quer dizer. Então, no caso, por que o nitrogênio tem uma energia cinética maior do que hélio? Porque não estamos falando de translação. Estamos falando de energia cinética total. E o nitrogênio, lembra, a temperatura mede o quão rápido, entre aspas, as partículas se mexem. Se possuem a mesma medida quantitativa, quer dizer que as partículas se mexem com uma velocidade igual. Só que a massa das partículas é diferente.
Nitrogênio possui 28 gramas por mol, certo? Eu falei que aqui é tudo igual, então eu peguei 1 mol de cada um, só para facilitar. 1 mol de cada um, certo? 1 mol de cada um. Beleza? A gente vai ver daqui a pouquinho que volumes de gases iguais à mesma pressão e temperatura possuem o mesmo número de mols. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso, tá bom? Mas enfim. Voltando aqui, vamos lá. Tá. As partículas do nitrogênio são muito mais massivas do que do hélio. Logo, como possuem a mesma energia de translação, vão possuir uma energia cinética maior. E mais, o nitrogênio ele é um gás diatômico. Ou seja, esse nitrogênio não só ele possui uma energia cinética de translação E, que é igual à do hélio. Perdão. O que eu estava falando? Tá. Não só possui uma energia cinética de translação igual à do hélio, como também possui uma energia cinética de rotação. Por quê? Gás diatômico, ela não faz só velocidade, ela também roda, certo? Não nesse eixo aqui, porque é desprezível, mas nesse eixo aqui ela roda. Então, cara, tira da cabeça que temperatura mede energia cinética, porque não mede. Temperatura mede a energia cinética de translação média. Tranquilo? Beleza? Suave? De boa? Lembra disso. Não fala que temperatura mede energia cinética. O ITA adora ficar zoando com isso. O ITA adora. Ele fala, não, se dois gases têm a mesma temperatura, então posso dizer que isso... Não, não pode. Tá? Você não pode. Tranquilo? Cara, basicamente esse que eu vou deixar por aqui. Tem vários conceitos que eu vou amadurecendo ao longo do tempo. Ah, mas antes disso. E aí vem uma parada interessante. Por que temperatura mede pressão? Aliás, por que temperatura influi na pressão? Eu não falei que a velocidade das partículas influi na pressão do gás? Influi, certo? Pois bem, se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a energia cinética de translação média. E só a de translação, importante. Se eu tenho aqui um gás diatômico, nitrogênio, por exemplo, certo? E vamos supor que eu aumento a temperatura de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. O que vai acontecer? Aliás, melhor. Qual gás é mais fácil aquecer? O gás hidrogênio, o gás hélio ou o ozônio? Resposta: hélio. Por que o hélio? Porque é o seguinte, quando eu aplico um calor no gás, eu estou transmitindo energia para esse gás. Certo? Certo. Só que, pela conservação de energia, eu vou ter mais de um tipo de energia cinética que cada molécula pode ter. No caso do hélio, a única energia cinética que ele pode ter é a de translação. Então todo o calor para o hélio é convertido em energia cinética de translação, certo? É transmitido em energia de movimento de transladação. Porém, contudo, entretanto, todavia, temperatura mede o quê? Energia cinética de translação. Energia com a qual o objeto translada. Ou seja, eu ter um calor que influi que todo esse calor vai ser transmitido só para movimentar a partícula. Logo, como só esse calor vai movimentar a partícula, vai ter a temperatura TA. Agora, para o caso do hidrogênio e para o caso do ozônio, o que vai acontecer? Esse calor não vai ser transmitido só para movimentar a partícula, mas sim para rotacioná-la, mas sim para vibrá-la. Esse calor vai ser transmitido em energia cinética de translação, energia cinética de rotação e energia cinética de vibração. Só que como a temperatura só mede essa energia cinética, como parte desse calor, olha que lindo, cara, como parte desse calor vai para outras energias que não influem no aumento de temperatura, o que acontece? A temperatura que você mede no hidrogênio e no ozônio é menor. Portanto, quem é mais fácil de aquecer? Hélio. Termino com essa parte incrível de química para vocês. Um beijo, um abraço, uma lambida no cu, sei lá, tudo de bom para vocês. Tô arrepiado já. Falou, abraço a nós e tchau.